papel do pai é de suma importância no desenvolvimento de seus filhos. Existe um modelo ideal de pai? Por falar nisso, nós vamos estar homenageando os pais hoje. Queria dar um abraço, né? Porque você é pai. Que Deus te abençoe, um excelente pai, por sinal. E estamos começando agora o nosso programa. O programa Lar e Família dessa semana vai tratar sobre a responsabilidade, sobre o trabalho, a tarefa linda de ser pai, mas não menos desafiador. E para isso, Tininha, nós temos um convidado muito especial, que é o Wagner, ele já está aqui conosco. Wagner, seja muito bem-vindo aqui à nossa casa. É um privilégio recebê-lo. Deixa eu ver se... Obrigado por ter vindo. Hoje é o nosso dia, sim, não é? sim. Estamos comemorar juntos aqui. Será uma grande bênção. Então, Wagner, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. E nós queríamos conhecer um pouquinho da sua família. Você pode nos contar? Então, minha família é grande. É grande? É composta por 3 pessoas. 3 pessoas. É igual a nossa. A minha esposa, Vanessa, o nosso filho, Gabriel, de 3 aninhos, e eu, né? 3 pessoas aí. Nós podemos falar 4, né? Jesus, mas 3 pessoas aí que visíveis aí. Quanto tempo de casamento você tem? Nós temos 10 anos de casamento. 10 anos de Se eu errasse casado. a data agora. Sua mulher vai te pegar na orelha se você esquecer a data. 10 anos de casado. São 10 anos de casados Esse e o ano Gabriel tem 11. 11? 11 anos esse ano. 11 anos de 11 casados. de casado. O Gabriel tem 3 anos. 3 anos. Então, ele nasceu quando vocês tinham que idade? Mais ou Olha, menos? eu estava com 39, 39 e a Vanessa com 35. 35. Que legal. Fomos pais aí já bem maduros. Como hoje é o Dia dos Pais, ou o programa não é hoje, né? Será no domingo, nós comemoramos o Dia dos Pais hoje. Eu quero fazer uma pergunta bem direta para você. Você que é pai também, já fica esperto aí, não é? De repente, se você quiser entrar no Facebook, não é, /Lar e Família, você pode também dar a sua definição de o que é ser pai para você. Olha, porque você é um pai que já chegou na paternidade com um pouco mais de maturidade, o que é muito bom, por alguns momentos. Agora, o que é ser pai para você? Olha só, pastor, ser pai para mim, primeiramente, é um grande desafio. É um grande desafio. Ser pai é algo muito fácil, né? Na realidade, ter filho é algo muito fácil. Agora, ter filho é muito fácil. Agora, ser pai é um grande desafio. É um grande desafio. E uma gostosa responsabilidade. Vou dizer gostosa porque é uma responsabilidade que você desfruta de muitos momentos gostosos, mas a responsabilidade ela está em todas as ações. Né? Tudo que você faz, o seu filhinho está lá te olhando, desde a tenra idade ali, ele está te observando, vendo o que meu pai está fazendo, eu vou fazer igual. Né? Então, eu acho que é um privilégio com responsabilidade. Eu tenho uma curiosidade. A partir do momento que vocês decidiram ter o Gabriel, vocês estavam conscientes das mudanças que ocorreriam no relacionamento de vocês? Como que era antes e como ficou depois? Tininha, eu acho que não 100%. Conscientes de como seria, o Gabriel foi planejado, no momento em que nós decidimos vamos ter, foi esse o momento. Só que eu acho que nós não estávamos totalmente preparados e eu creio que ainda não estamos. Eu acho que é um processo, né? De como seria esse momento de ser pai e ser mãe, de ter um filho em casa. Nós começamos a nos adaptar, eu acho que até agora, em 3 anos que ele fez, dia 21 de abril, nós estamos nos adaptando ainda nesse momento de como é ser pai e ser mãe, né? E como foi esse planejamento? Por exemplo, vocês decidiram, está na hora, porque se passar desse ponto, não vai dar para ter filho mais. E aí foi assim que vocês pensaram? O planejamento ele envolveu 2 aspectos importantes aí, que é o financeiro. Eu acho que as pessoas pensam assim, não, ter filho é muito simples. E eu tenho até um pensamento pessoal, né? Tem uns que dizem assim, em casa onde come 1, come 2, come 3, come 4. Isso é verdade, mas onde o que come 1, não come 2, come 3, come 4. Aonde estuda 1, não estuda 2, 3 e 4. Então, nós pensamos no aspecto financeiro, né? E no outro, em relação à nossa maturidade.
né? Nossa, mas com 39 anos vocês não estavam maduros ainda. Eu acho que cada um tem o seu ponto aí de é o momento. E aí foi o que nós decidimos. Então, nós pesamos alguns fatores, agora estamos prontos, então achamos que estamos prontos, então é o momento. A gente como pai muitas vezes fica olhando a questão da estrutura que eu posso oferecer, posso preparar para receber uma criança. Exato. A gente não pode esquecer também que tem um aspecto psicológico, um aspecto emocional, de estar pronto, não é? Sim, sim. Os nossos desafios de vida e do aspecto espiritual. Mas eu queria te fazer uma pergunta, eu fiquei curioso agora. Veja, você deixou para ser pai, né, com essa idade, que foi uma idade legal, planejada, organizada. Como foi a sua relação com o seu pai? Com o meu pai. Era uma família grande, como é que era? Ok, pastor, nós somos em 7 irmãos. 7 irmãos, 7 percebe? irmãos. 7 irmãos e um filho só. Vamos lá. E o meu pai faleceu, eu tinha 6 anos de idade. 6 anos. Tinha 6 anos de idade quando ele faleceu. Meu pai faleceu com 41 anos. Né? Muito jovem. E eu tinha 6 anos. E a minha, quando eu me tornei pai, na realidade, houve um processo de cura em relação ao meu relacionamento com meu pai. Um processo de cura. Pai. Por quê? Pelo fato de eu me tornar pai. Eu sempre, até os meus 39 anos, eu tinha o seguinte pensamento e o meu lado emocional trabalhava assim: eu nunca senti o amor do meu pai. Eu nunca tive o carinho do meu pai. Eu sempre cresci falando isso. Tanto é que o Dia dos Pais, para mim, era uma data sem sentido. Quando o meu filho nasceu e passaram-se os dias, eu comecei a perceber que, por exemplo, agora ele está com 3 anos, que eu amo meu filho intensamente, com 3 anos de idade ele tem, que eu já brinquei tanto com ele, parece que ele sempre fez parte da minha vida, né? Ele já correu comigo, ele já pulou na minha barriga, a gente já jogou bola, ele fala tudo que é palavra, e ele só tem 3 anos, e eu já o amo assim, de uma forma apaixonada. Meu pai viveu... Uma forma intensa, né? E meu pai, eu espero para chegar do trabalho para ver meu filho, ele me espera para chegar do trabalho, e meu pai viveu comigo 6 anos. Que é o dobro do tempo que o Gabriel do que eu vivi com meu filho. Então eu cheguei à seguinte conclusão: meu pai me amou sim. Eu senti o amor do meu pai sim, como eu sei que meu filho sente com 3 anos. A diferença é que eu não me lembrava mais disso. Eu não me lembrava mais. E como foi essa sua expectativa de aguardar um filho, sabendo que você tinha todo esse medo, essa história, né, de relacionamento com seu pai que você não teve, na sua cabeça você achava que não tinha, no dia que falou assim, tá grávida? Ai, meu pai, e agora? Olha só, pastor, eu acho que, independente da idade, eu estava com 39, quando nós pegamos o exame e tivemos a certeza ali, né, de que estava grávida, foi uma euforia, né? Publicamos, avisamos os amigos, avisamos a família, e deitar na cama. Mas lá no naquela noite... Não, no começo foi aquela euforia. Quando abaixou a euforia, deitado na cama, olhando para o teto, né? Eu fiquei pensando assim, com quem será que ele vai se parecer? Com a Vanessa? Comigo? Vai ter meus olhos, os olhos dela, o meu sorriso, o sorriso dela. Aí depois eu fiquei pensando, olha só, na realidade eu não queria que ele se parecesse nem com ela, nem comigo. Ele tem que se parecer com Jesus. E isso foi assim quando baixou a euforia. Se ele se parecer comigo, ele vai ter tantos defeitos, coitado. Se ele se parecer com a mãe, tantos defeitos. Ele tem que se parecer com Jesus, né? Então, foi o primeiro senso de responsabilidade que eu tive quando nós descobrimos que estávamos grávidos, né? Foi o momento em que eu percebi que ele tinha que se parecer com Jesus. E aí, automaticamente, veio na minha mente, se eu quero que ele se pareça com Jesus, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que se parecer com Jesus. Me diz uma coisa assim, eu sou pai também, né? E aí sei todos os desafios que enfrentei. Minha filha tem 26 anos, a Emily. Um beijão para a Emily, minha filhota querida. Agora, na sua visão, depois de ter passado o que passou com seu pai e viver agora com seu Gabriel, seu filho, intensamente, qual é o maior desafio da paternidade? Qual é, na sua visão, quem sabe os nossos amigos que estão aí também assistindo, qual que é o maior desafio da paternidade para que a gente possa ter um bom caminho e alcançar o melhor resultado como pai? Pastor, o primeiro desafio que eu enfrentei da paternidade é me colocar no lugar de pai. Esse foi o primeiro. Eu sempre dizia o seguinte, assim, que as mães falavam, né? O amor de mãe é incomparável, né? A relação da mãe com o filho
é única? E eu falava, não. E o meu discurso era, do pai só não é igual porque o pai não se dedica. Né? E eu falei, eu vou me dedicar ao máximo. E eu quero ver se não é igual esse amor. E aí eu descobri que não tem como. Isso é algo dela e dele. É uma ligação que Deus colocou, que é só dos dois. E o pai não adianta colocar o dedinho ali que ele não entra. Não se mete. Não se mete, é um relacionamento dos dois. Filho, ninguém se mete. Então, o maior desafio da paternidade é se colocar no lugar de pai. Eu acho que é o primeiro. E o segundo é ser exemplo. Como a gente falamos anteriormente aí, a criança é uma esponja. Ele olha para os meus olhos e ele está esperando o que eu vou fazer. Na brincadeira, se eu colocar um carrinho aqui, ele vai colocar do lado. Né? Se eu montar um cubinho, um em cima do outro, ele vai fazer igual. A coerência, né? A coerência. Então, o exemplo, eu acho que é o maior desafio na paternidade. É eu fazer algo e ter a certeza, e ter o cuidado que ele vai replicar o que eu fizer. Né? E para isso, eu lembro que você conversou nos bastidores com a gente, que ele pensou bem como ia educar essa criança, qual é o modelo. Então, juntou duas culturas, né? Você veio de uma família, sua esposa veio de outra, e agora? Duas culturas diferentes, duas formas de disciplinar diferentes. Como que vocês conseguiram conciliar para educar o Gabriel? Esse momento é realmente muito difícil, porque você tem coisas que nós podemos falar, minha mãe me criou assim, e, né, eu vou criar meu filho assim. Só que ela também pensa assim, né? E aí vai juntar e agora os dois querem pegar essa criação e colocar num único serzinho ali. Na realidade, tem que haver o diálogo entre os dois. E é o momento mais difícil, que daí começa... É delicado, né? Os conflitos, né? Vai começar porque eu estou certo, você está certo, só que tem uma criancinha ali com a boquinha aberta esperando o conhecimento, esperando a criação, a educação. E então a gente tenta conversar, conciliar, e não é fácil. A adaptação é para os três, né? A paternidade é uma adaptação. Você falou de um tal de um carrinho aí agora há pouco, como exemplo. Eu ouvi dizer por aí, né? A gente sempre ouve dizer por aí, né? A gente sempre ouve dizer por aí, produção, né? de que você quando você viaja, vamos pôr na roda, você quase sempre ou sempre leva alguma coisa do seu filho. E numa viagem dessa, leva um carrinho do menino. Como é que é essa história? Para que isso? Eu sei até a fonte, hein, pastor? A fonte, Eu sei até a fonte, viu? Pastor, na última viagem que nós fizemos, o Gabriel, eu estava arrumando as malas, né, arrumando para a viagem, e o Gabriel foi entre os brinquedinhos dele, e eu tive que conversar com ele. O papai vai ficar uma semana fora, mas o papai vai ligar para você, o papai vai fazer oração com você antes de dormir. E o coração nessa hora, O coraçãozinho, eu choro fácil, né? O seu coração o meu e o nessa dele, hora, né? Os dois apertados. Mas o papai vai ficar longe, mas o papai vai voltar, tá? E ele, tá bom, papai. Daí ele correu nos brinquedinhos dele lá e pegou um carrinho dele e falou assim, papai, e ele foi colocando na bolsa, leva o carrinho, leva para ficar com você lá. Olha. E eu quase desmontei. Eu quase chorei, né? Só que eu não podia chorar na frente dele ali. Mas eu fiquei, marejaram os olhos ali, porque e durante a viagem lá... Como é que era durante a viagem? Eu ficava com o carrinho na mão, eu ficava com o carrinho no bolso. Da criança, eu ficava né? com o carrinho que quando eu sentia aquele apertinho, eu pegava o carrinho, ficava mexendo na rodinha, apertando o carrinho. Mas seria uma forma de ter o Gabriel junto comigo. Quanto tempo você ficou na viagem? Não ficou muito, foi uma semana, né? Uma semana. Mas é muita coisa, né? Para ficar longe do filho. Bastante. O Gabriel ficou assim... eu ligava, a gente orava junto, né? Que a gente ora em família para dormir. E aí eu ligava e orava junto com ele, né? Para a gente dormir, mas ele ficava perguntando, papai, quando você vem, quando você vem? Então, são coisas, detalhes que eu falei. A responsabilidade com momentos que não tem como Agora, como foi o retorno nesse dia? Curiosa O reencontro, como foi o reencontro? Você com o carrinho e o menino, como é que foi? Então, quando eu cheguei e você vem ansioso, né? Imagina quando você vem do trabalho esperando para brincar com o filho, multiplica isso por 7, né? 7 dias. Quando eu cheguei, ele veio correndo, abriu a porta e ele olhou e ele fez uma carinha de choro e de alegria ao mesmo tempo e falou, papai, e veio correndo e abraçou apertado no pescoço, né? E depois vem a pergunta, você trouxe um presente? Que foi a pergunta que acho que toda criança faz, né? Mas aquele momento de você pegar seu filho nos braços e apertar e sentir que ele
que ele também retribui isso, isso é muito, não tem preço, né? É muito importante. E eu acho que você que está aí do outro lado assistindo, nós estamos hoje destacando a figura e a importância de um pai. Se você não tem tido tempo para o seu filho, gaste tempo, mesmo que ele já seja adolescente, que ele já esteja grande, saia com ele, passeie, dê atenção, dê afeto, dê carinho, que isso faz toda a diferença. Toda a diferença, né? Do mundo. Mas nós temos uma história que o Wagner nos contou nos bastidores, muito impressionante e emocionante. Eu acho que você podia compartilhar um pouquinho com nossos amigos, né? Quando o Gabriel nasceu, vocês tiveram uma certa dificuldade lá no hospital com ele. Você podia compartilhar com a gente? Sim. Esse momento? Quando você falou da importância para os filhos, né? Independente da idade, o Gabriel, quando nasceu, a minha esposa teve pré-eclâmpsia, ela ficou internada, ela teve hemorragia e ele nasceu prematuro, ele nasceu com 1,9 kg, perdeu algumas graminhas, chegou a 1,7 kg e ele ficou internado 16 dias. Então, minha esposa teve alta, saiu do hospital e nós saímos sem o nosso bebê. Ai, e o coração, sem o nosso bebê. O coração ia para casa, nós íamos para casa e o coração ficava no hospital, né? Nossa. E aí a pediatra falou assim, o Gabriel ele tem que atingir 2,1 kg para ter alta do hospital, para ele poder ir embora. Então, todos os dias que nós chegávamos, nós passávamos o dia no hospital, vínhamos de manhã, ficávamos no hospital o dia inteiro e depois íamos embora. E a enfermeira falou o seguinte, o Gabriel tem que ganhar 2,1 kg. Então, cada grama que ele ganhava, para nós, era uma vitória. Ele tem que alcançar 2,1 kg. E então, nós comemorávamos cada graminha que ele alcançava. E um dia nós chegamos no hospital e a enfermeira falou assim, pai, mãe, o Gabriel, se ele ganhar 40 gramas hoje, ele atinge os 2,1 kg e ele vai ter alta. Ele precisa ganhar só 40 gramas. E naquele momento, eu comecei a pensar nas minhas prioridades na minha vida, né? Promoção de trabalho, trocar o carro, pintar a casa ou ampliar a casa. E tudo isso para mim não era nada importante mais. Não era relevante mais. Não era relevante. Prioridade é outra. Meu patamar de prioridade se inverteu ali e ali para mim o mais importante de tudo, era 40 gramas. 40 gramas era tudo que você precisava. Era tudo que eu precisava ali na minha vida, né? Então, quando o Gabriel ele atingiu as 40 gramas e alcançou os 2,1 kg, foi uma vitória para a gente. Nós saímos dali com o nosso... Imagina a alegria, né? Saímos com o nosso filho no braço. Sem a promoção do trabalho, sem a casa pintada, nada sem mais o carro importava, do ano, né? Nada importava. Então, muitas vezes nós damos prioridade para tantas outras coisas na criação dos filhos. E coisas que são detalhes, que são realmente importantes, nós passamos por alto, né? E devemos rever realmente o que é importante na criação dos filhos, né? Os nossos conceitos. E para aproveitar esse momento, até fiquei emocionado também, né? Porque a gente já passou por experiências como essa com a minha filha, com a Emily, e a gente sabe que os pais que passam por experiências como essa, a vida do indivíduo muda completamente, as prioridades elas mudam, e a vida tem um outro sentido, ela tem uma outra direção, ela tem um outro valor. Aproveitando esse momento, tem uma mensagem muito especial para você, que a produção preparou, e nós queremos agora que você, como pai, desfrute desse momento. Dá uma olhada lá. O Wagner, como pai, ele é muito cuidadoso, é brincalhão. Ele chega do trabalho todo cansado, mas ele vai, se joga no chão, brinca com o Gabriel, dá muita atenção pro Gabriel. É um pai que gosta muito de conversar, ele não gosta de brigar, de pôr de castigo. É um pai muito presente e, como eu já falei, ele é muito cuidadoso. Desde quando o Gabriel nasceu, ficou muito doentinho, ele não deixou um dia de estar lá no hospital, cuidando do Gabriel, toda atenção. E ele é assim, ele é um pai maravilhoso. Assim que o Gabriel nasceu, o Gabriel foi internado e a gente ficava com o Gabriel, né, que ele ficou na UTI, e ele ia todos os dias, ficava conversando, falando no ouvidinho do Gabriel, não deixou um minuto de estar lá, porque como eu fiz cesárea, então eu ia, mas
ficava pouco, mas ele não. Ele estava lá, ficava lá no horário que abria a UTI até o horário de fechar. Ele ficava com o Gabriel cuidando dele. Wagner, quero dizer que você é um pai maravilhoso, que Deus continue te usando e que você continue levando o Gabriel aos caminhos de Deus, como você tem feito. A gente tem feito, né? Mas o Gabriel te ama demais, você sabe disso. Vocês estão vendo aí as fotos do Gabriel, coisa mais fofa desse mundo. E o pai, então, Wagner deve estar muito emocionado, né? Que você sente, valeu a né, pena? Valeu a pena? Eu acho que sempre vale a pena. Né? Trocaria isso por alguma outra coisa? Não. Eu acho que... eu costumo dizer que Deus nos deu os filhos para os pais, para o pai em especial, para nos ajudar a sermos pessoas melhores. Acho que nós temos filhos para nos ajudar a chegar até o céu. Porque quando a gente apresenta as crianças, os filhos, no altar do Senhor, é como Abraão, quando apresentou Isaac diante do altar do Senhor. Fazendo isso, o próprio Abraão se apresentou no altar. Né? Quando você olha nos olhinhos do Gabriel, o que representa ser pai? Pai do Gabriel. Como eu tinha falado no começo que eu não entendi o amor do meu pai por mim, né? E depois eu comecei a entender. Eu passo a entender até mais o amor de Deus quando eu olho no olhinho do Gabriel, esperando. Ele é um serzinho totalmente dependente, né? Sim. Ele olha e depende de mim para tudo, né? Desde uma brincadeira até de uma refeição, até de sair e não ser atropelado por um carro, porque ele não tem noção de perigo. E muitas vezes nós somos assim, né? Então eu olho para o Gabriel e eu consigo vislumbrar um pouquinho do amor de Deus por mim, do amor de Deus por mim. Acho que esse é o sentido de ser pai. E você que está em casa, está com seu pai longe, faz tempo que você não fala com ele, liga para ele, manda uma mensagem, diga o quanto você o ama. Não perca essa oportunidade. Por falar nisso, pai, um beijo. Te amo, viu? Muito bom. Quero mandar um beijo pro meu pai também. Seu Claudionor, um beijão, te amo. Deus o abençoe poderosamente. O senhor foi sempre um pai maravilhoso. Wagner, e o beijo do Gabriel? E da mamãe do Gabriel? Que Deus abençoe você, Gabriel. Que Deus abençoe você, mamãe. E o papai ama vocês dois, tá? Um beijo. Olha, foi muito gostoso, mas a produção aqui, a voz na consciência já falou, olha, acabou o tempo, acabou o tempo, acabou o tempo. Então, se acabou o tempo, eu vou sair um pouquinho para conversar um pouquinho com os nossos telespectadores e você fica com a Tininha aqui desfrutando esse suco maravilhoso aqui da Superbom, ok? Ok. Ser pai é desafiador. Ser pai é uma bênção, mas é um grande ministério. Ser pai é ser sacerdote. E como você pode fazer isso, de fato, de uma forma que o seu filho possa ficar impactado? A Bíblia diz em Deuteronômio 6 que o pai tem a responsabilidade de inculcar na cabeça dos seus filhos a vontade, os mandamentos, as ordenanças de Deus. Talvez o maior desafio para mim, como pai, é representar os atributos de Deus na minha casa. Ser um homem amoroso, respeitoso, firme, amável, um homem que seja coerente, porque o seu filho, não quer um pai perfeito. Sabe por quê? Porque você nunca será perfeito. Mas o seu filho quer que você seja um homem coerente, que viva aquilo que você fala. Uma outra tarefa linda do pai, uma outra oportunidade linda de ensinar é amar a mãe do filho. Quer que o seu filho cresça um homem de verdade? Ame a mãe dele, respeite e a valorize. Dedique tempo para estar com essa criança. Dedique tempo para brincar, para ensinar, para viver, para sorrir. Discipline, mostre o caminho de Deus, mas mostre com amor, com firmeza, mas sempre, sempre, sempre com muita doçura. As crianças, elas são crianças, não são mini adultos. Elas precisam de amor, de respeito, de orientação, de firmeza, mas sobretudo de carinho e doçura. É o que eu e você precisamos dar aos nossos filhos. E por último, você precisa ser um homem que viva aquilo que você prega. Então seja honesto, fiel, leal, diga a verdade, seja respeitoso e o seu filho, como uma esponja que vê o que você faz, vai fazer o que você diz. Eu
Quero nesse momento, Pai, deixar com você a minha homenagem e o meu carinho. Eu sei que não é fácil, é desafiador trabalhar de sol a sol para manter os filhos, mas não são apenas as suas necessidades físicas. Não esqueça de necessidades emocionais, necessidades sociais, necessidades de lazer e, sobretudo, necessidades espirituais. Portanto, como você não é um super-homem, mas deve ser um pai ativo, um super pai, eu quero orar com você, porque você e eu precisamos de oração para uma tarefa tão grande e tão responsável. Vamos orar nesse momento. Deus de amor, aqui estamos como pais, homens que falham, que erram, que têm limitações, que têm defeitos, mas queremos ser uma bênção, uma luz para os nossos filhos. Portanto, eu te suplico, Pai de amor, Tu que é o Pai verdadeiro, o Supremo Pai, mostra-me como ser um pai que possa ser uma grande bênção na vida do meu filho, dos nossos filhos. Salva-nos para o Teu reino, opera o milagre em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Um feliz Dia dos Pais para você, que Deus te abençoe ricamente. E na semana que vem, nos encontramos aqui outra vez na TV Novo Tempo, no programa Lar e Família, um programa feito da nossa família para a sua família. Um forte abraço e até lá.